Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele colocou no meu coração. Mas antes de eu compartilhar, eu quero dizer que esses dias eu estava lendo a palavra do Senhor e estudando. E eu estava sentada bem na mesa da minha cozinha, né, ouvindo a palavra do Senhor e estudando, quando um sentimento veio ao meu coração, né? Que tudo bem se a minha casa, né, não estiver 100% em Deus. O importante era eu estar em Deus. E quando me veio esse pensamento, na hora o Espírito Santo de Deus, ele me corrigiu. E ele falou assim para mim: Ariane, você não pode aceitar a metade da sua casa não está posicionado na minha vontade. E isso é um estado, mas não uma permanência. E você não pode permanecer com esse pensamento. Você precisa se posicionar e lutar. E quando o Espírito Santo falou em meu coração, eu fiquei muito constrangida com isso que ele falou para mim. E na hora eu entendi que muitas vezes eu estava aceitando migalhas de Satanás e permitindo com que ele ocupasse territórios na minha casa e na minha vida e em algumas áreas da minha vida a qual o Senhor ainda está trabalhando. E eu resolvi trazer essa palavra para você porque o Espírito Santo do Senhor, ele falou comigo, mas ele também falou para mim trazer aqui para você escutar esse vídeo. Sabe por quê? Porque às vezes nós aceitamos migalhas e nós nos acostumamos a ficar apenas com a metade da bênção. E o inimigo, ele engana a nós, né? Ele engana a nossa mente para que a gente venha a aceitar isso. Mas o Espírito Santo do Senhor me trouxe essa palavra no dia de hoje, por quê? Porque ele não quer que a gente aceite a metade. Ele quer a nossa casa por inteiro. Ele quer a nossa vida por inteiro. O Senhor, ele quer restaurar a nossa saúde por inteiro. O Senhor, ele quer restaurar a sua vida financeira e a minha por inteiro. O Senhor, ele quer trazer a cura para nossas emoções por inteiro. E o Senhor quer fazer a obra dele por completo na nossa vida. E quando nós se posicionamos no Senhor, né? Eu fiquei constrangida quando o Espírito Santo me disse isso, me mostrando aonde estava a minha falha, né? Mas quando o Espírito Santo do Senhor, ele nos revela onde está a nossa falha, não é para nos constranger, não é para trazer tristeza ao nosso coração, mas é para nos orientar e nos mostrar e nos lembrar, na verdade, né, que há uma guerra espiritual sendo travada pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo seu sonho, por tudo. E a gente precisa levantar e lutar. A gente não pode baixar a guarda, porque o inimigo, ele não baixa a guarda. O inimigo, ele luta e ele espera no momento em que eu e você estejamos mais vulneráveis para que ele nos golpeie. Então a gente tem que permanecer com a guarda levantada. Enquanto eu pensei, né? Ai, Senhor, tudo bem, né? Aquele ai, tudo bem é como se fosse que eu estivesse dando uma legalidade para o inimigo agir na minha vida. E na nossa vida não tá nada bem, não, se a gente aceitar as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente. Então, se o inimigo tem colocado na sua mente que seu esposo não serve ao Senhor, que seus filhos não servem ao Senhor, tá tudo bem? Não aceite esse pensamento, porque não está nada bem. Porque o Senhor, ele vai fazer a obra por completo na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você, assim como ele disse para mim através dessa palavra: não aceite a metade, não aceite a metade da sua casa. Não está servindo ao Senhor. Não aceite você ter uma vida miserável. Não aceite você ser envergonhado. Não aceite você ser envergonhada. Não aceite você ter um relacionamento meia boca e nem pela metade. Não aceite a sua carteira estar vazia. Não aceite, porque quando nós aceitamos, é a mesma coisa que a gente estivesse dando
parte do território que nos pertence para o inimigo. E não somente isso, a gente também está dando a legalidade para o mal. Então, quando o inimigo trazer essa palavra, né, esse pensamento na sua mente, está tudo bem, você lembre dessa palavra qual o Senhor ele está trazendo hoje através da minha vida para você. Não está tudo bem e você não aceita essa situação. Às vezes tem situação na nossa vida que a gente está passando, mas não é um lugar de permanência, não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. E a gente precisa se posicionar e não aceitar até que isso, né, resolva, até que o Senhor nos dê a resposta, até que o Senhor faça algo acontecer. Não será pela nossa força, nem pela violência, mas a palavra do Senhor diz que é tudo as coisas feitas pela força do Espírito Santo do Senhor. É Ele quem age. Mas o clamor cabe a nós fazer, a nossa oração nas madrugadas, a nossa oração quando vier um pensamento ruim, a nossa intercessão, pedir ao Senhor, conversar com Deus, né? Profetizar, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor já está abrindo uma porta financeira na minha vida, né? De bênçãos e principalmente organizando a minha vida financeira. Então você precisa abrir a sua boca e profetizar sobre a sua vida. Senhor, obrigada, porque o Senhor está cuidando dos meus filhos e eles pertencem a ti. Então não aceite nenhuma mentira que diz contra a palavra do Senhor, porque isso não provém de Deus, assim como o Espírito Santo me mostrou que aquele pensamento não provinha dele, mas provinha de Satanás, para que eu viesse a dar legalidade para ele e aceitar as migalhas dele, porque o Senhor, ele não tem migalhas para nós, não tem migalhas para você e nem para mim. Aquilo que o Senhor faz traz alegria, não acrescenta dor e é bênção na nossa vida. Então Deus, ele me trouxe uma palavra aqui que está no livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 25, que diz assim, ó: uma casa dividida não prosperará. Eu vou repetir. Uma casa dividida não prosperará. Então, quando nós dividimos esse pensamento, tudo bem, ou então um pensamento, tanto faz, ou então um pensamento, o importante é que eu sou, que eu esteja. Essa significa a casa dividida. O que é a casa dividida? A casa dividida é quando não há um só pensamento, um só posicionamento, um só, né, líder que é Deus, um só, né, espírito que é o espírito de obediência, um só espírito que é o Espírito Santo dentro de uma casa. Então, às vezes, essa divisão, ela começa na nossa mente, tudo começa mental, tudo começa mental. E por isso que o inimigo, ele investe tanto na sua mente, na minha mente, todos os dias. Tem pessoas que ao acordar já é bombardeada com pensamentos do passado, já é bombardeada com pensamentos da dor, da amargura, com pensamentos de medo, de cansaço, de dúvida. Então, essa mente dividida começa logo pela manhã. Então, logo pela manhã é necessário nós nos revestirmos da palavra do Senhor, que é a Bíblia, para que esse mal venha cair por terra. Quando eu recebi esse ataque do inimigo, eu estava sentada na mesa da minha cozinha, lendo a palavra do Senhor. E aí eu recebi esse ataque. Tudo bem. Não, não está tudo bem. O Espírito Santo falou, não está tudo bem. Só vai estar tudo bem quando a minha vontade se cumprir, quando todos estiverem servindo a mim, quando a minha vontade prevalecer na sua vida, quando todos estiverem posicionados aonde precisam estar. Então, às vezes nós vamos estar passando por situações que a gente não quer, mas o Espírito Santo me traz essa palavra para dizer: não aceite a metade, não aceite a metade, porque o que o Senhor, ele vai fazer na sua vida não é pela metade, é por completo, é a cura por completo, é o seu casamento restaurado por completo, é esse relacionamento que você está por completo, é a sua vida financeira por completo, é os estudos do seu filho por completo, é tudo por completo, porque o Senhor, ele é um Deus poderoso e o que ele faz não é pela metade, é por completo. Então, se Deus não completou a obra na sua vida ainda ou na minha, significa que nós estamos no processo.
E quem determinará o fim desse processo é a nossa obediência. E nós seguirmos aquilo que o Senhor ele vai nos orientando. Então, o que o Senhor está orientando para mim aí, para a sua vida no dia de hoje é: não aceite as mentiras, não aceite os pensamentos malditos que o inimigo envia, mas se posicione e comece a profetizar. O meu esposo é um homem de Deus, é um homem do Senhor. A minha casa e meus filhos servem ao Senhor. Eu profetizo as bênçãos do Senhor na minha vida financeira, física, mental e espiritual. Então, o Espírito Santo me trouxe aqui a lembrança, né? Porque muitas vezes a gente vai ficando no automático, né? A gente quer fazer tudo rápido, a gente quer levar as coisas muito na brincadeira, às vezes, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos trazer para um lugar de clareza espiritual e de sobriedade, né? Ele vai nos revelar que às vezes é uma seta maligna, um pensamento, às vezes esse sentimento que você tem sentido dentro de você, de desistência, né? Querendo desistir, não quer mais lutar, quer parar de servir ao Senhor, quer destruir a sua família. Saiba que esse sentimento não provém de Deus, mas provém do inimigo. Então se posicione, se fortaleça, porque a obra que o Senhor ele vai fazer na nossa vida é por completo. Então, Deus, ele não é um Deus que aceita divisão. Às vezes, nós queremos, né, servir ao Senhor e servir ao mundo. Estarmos na comunhão com Deus e estarmos com comunhão com o mundo, com as músicas do mundo, com a dança do mundo, com as mentiras do mundo, muitas vezes debochando da palavra do Senhor com o mundo. Mas Deus, ele não é um Deus que aceita as coisas divididas, não, porque ele sabe que uma casa dividida não prevalece. O Senhor, ele quer que eu e você decidamos todos os dias, mesmo com a nossa pequeneza, né? Com os nossos pequeninos, com as nossas pequeninas decisões, com os nossos pequeninos, com a nossa pequenez força. O Senhor, ele quer que a gente decida não se estar com ele pela metade, mas decidir se posicionar, estar com ele, né? Definitivamente em tudo na nossa vida. A gente precisa se posicionar, por mais que os outros não gostem, por mais que os outros te apontem problemas dos outros, aquilo que Deus ele tem para você, ninguém vai te dar. Eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Então, Deus, ele me trouxe essa palavra aqui para dizer: não dá para servir a ele e não dá para servir aos ídolos, aos demônios, né? Porque os ídolos desse mundo são demônios, né? A luxúria, a vaidade, o egoísmo, são tantos, né? E não dá para servir a ele e aos demônios. Então, não dá para a gente ficar com Deus, que é a paz, e permitir que o inimigo entre na nossa vida, use o nosso corpo para trazer a guerra. Não dá para a gente estar em relacionamentos, né? Que não provém do Senhor. Às vezes, um relacionamento que você está na sua vida, Deus ele não está compactuando com esse relacionamento. Às vezes você está num relacionamento doentio, um relacionamento conjugal, ou então um relacionamento não é somente você, é com outras pessoas. Então a palavra do Senhor no dia de hoje, nesse dia se você, assim como eu, ou como qualquer outro filho e filha do Senhor, tivermos a nossa vida dividida, e uma casa dividida, uma mente dividida entre Deus e os demônios, não vai prevalecer. Vai ser consumido, vai ser destruído e vai ser envergonhado. Mas o Senhor me trouxe essa palavra aqui no dia de hoje para que você venha o quê? Decidir ficar com o Senhor. Decidir lutar pela sua vida, decidir lutar pela sua família, decidir lutar pela sua saúde. Às vezes, essa doença aí que você também pode estar passando, né? Você vai ter sintomas dessa doença, mas você precisa decidir não aceitar essa doença. Então, quando você abre a sua boca, quando você profetiza na sua vida que a cura, a restauração, essa palavra que você solta da sua boca, ela se materializa e ela acontece, porque na palavra do Senhor diz que as nossas palavras têm poder tanto para a vida ou para a morte. Então, quando a gente se decide, se posiciona em ficar com o Senhor, não pela metade, mas por inteiro, grande é a restauração que o Senhor ele traz na nossa vida. Então, todas as vezes você lembre disso, lembre dessa palavra e comece a se posicionar
a ficar com Deus por inteiro, porque é aquilo que o Senhor ele vai fazer e ele já está fazendo na minha e na sua vida. Não é pela metade, mas a obra do Senhor é por inteiro. E Deus ele me fez lembrar de uma palavra que está descrito assim, ó, que o Senhor não é Deus de obras inacabadas e incompletas. O Senhor é Deus de obras completas. O Senhor que começou a obra na minha e na sua vida, ele é capaz de concluir e terminar, tá bom? Então, não fique com a metade, não fique com migalha, né? Se posicione e diga não. Sabe por quê? Porque quando a gente diz não, a porcaria, a migalha, a metade, quando a gente coloca um ponto final, né? Quando a gente se posiciona e diz não, Deus ele tira, né? A metade, a confusão, né? O inimigo, os demônios, o Senhor ele limpa do nosso caminho. E o Senhor firma os nossos passos, o Senhor traz e trará aquilo que pertence a mim e pertence a você, tá bom? Se posicione, eu quero que você se fortaleça e medite nessa palavra e leia na sua casa aí, Mateus capítulo 12 e versículo 25. Não aceite migalhas, não aceite a metade, mas fique com Deus e com a palavra do Senhor e comece a dizer não e colocar fim tudo aquilo que vem estar fora da vontade de Deus para sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Se inscreva no canal e compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua saúde e todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.